Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma quarta-feira e hoje, em nosso horário de história, nós iremos realizar a correção da atividade lá das páginas 136 e 137. Então vamos lá. A primeira questão diz assim: com base no que você aprendeu, escreva no seu entendimento o que são centros históricos. Então, nós aprendemos que os centros históricos eles possuem tem a sua importância histórico-cultural. Nele também está presente as riquezas artísticas, não é isso? E também temos a importância dele para a população mundial. Isso é os centros históricos. A segunda questão ela é pessoal, né? É uma atividade, é uma questão de pintura. Na terceira diz assim, que recentemente uma belíssima obra assinada por Oscar Niemeyer foi a última no Brasil a ser reconhecida como Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade. Isso em 2016. Então, o conjunto moderno da Pampulha, do qual faz parte a Igreja de São Francisco de Assis, no bairro da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Então, além de ter sido desenhada pelo Oscar Niemeyer, essa obra também ela traz o que? Painéis de um dos maiores pintores do Brasil, que no caso nós estamos falando de Cândido Portinari. E aí na questão diz assim: circula a imagem que ilustra esse patrimônio. Então, com certeza, é a segunda imagem, né? A segunda figura que representa essa obra de Oscar Niemeyer. Na quarta, diz assim: quantos centros históricos tombados como patrimônio cultural da humanidade o Brasil possui? Então, de acordo com o nosso estudo aí na aula sobre os centros históricos, nós podemos perceber que o Brasil possui 13 centros históricos tombados. A quinta diz: qual o estado brasileiro que mais tem centros históricos tombados como patrimônio cultural e quantos são? Então, isso fica onde? Acertou quem disse Minas Gerais, tá bom? E possuem 3 centros históricos. E a sexta é pessoal. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre os objetos do passado e do presente. Então, vamos aí para a leitura na 138. Veja esse cartaz de cinema do início do século XX. E aí temos aí The Kids, 1921. Logo abaixo nós temos um aparelho em que nele eram reproduzidos filmes que eram passados na época. E aí podemos perceber que são a forma da imagem, o aparelho em si, são objetos bem antigos, não é isso? E aí na 139 diz: os itens que você acabou de ver na página anterior já tem quase um século de existência. Então, bastante tempo aí, bastante antes. Então, para nós, até pode parecer muito tempo, mas para a história, né, isso é bem pouquinho tempo, são pouquíssimos tempos. Então, agora, vocês observaram a imagem, né, as imagens lá da 138. Agora, observem aqui as imagens da página 139. Então, percebam aí, tem o cartaz do filme em 2017. Nós temos 2 imagens, não é isso? E logo abaixo nós temos uma sala de cinema, também em 2017. Então, observem. Lá antigamente, lá em 1921, o cartaz do filme era uma imagem bem aberta, né? Isso, bem visivelmente você poderia ver as letras, né? As frases que estavam lá.
E era tudo através de muito em desenho mesmo. O aparelho de reprodução de vídeo era bem grande, né? Ocupava muito espaço. Agora, quando a gente observa aí na página 139, nós já podemos ver que já traz uma imagem mais puxada para a realidade. Por exemplo, do filme do Batman, aí já traz um pouquinho mais para a realidade e com muitas cores, né? Cores bem vivas. Também aí no cartaz do filme da Bela e a Fera, uma imagem bem real, né? Bem esclarecida, bem cheia de cores. Diferente lá desse cartaz de 1921. E a sala de cinema de 2017, ó, super moderna, telas gigantes, bem grandes, né, de fácil visualização. Então, esses exemplos são apenas um grão de areia em relação à imensidão de objetos que eles existem até hoje, mas que ao longo dos anos que existiam antigamente, desculpa, essa é a colocação, mas que ainda existem até hoje, só que sofreram diversas modificações. Um grande exemplo é o ferro de passar roupa, né? Antigamente era esquentado no fogão a lenha e tudo mais, né? Ou então depois foi para ser esquentado, se eu não estou enganada, no carvão e tudo. E hoje não, hoje você já coloca ali no, na, no interruptor, na tomada, né? E aí pluga na tomada e você ali já facilmente consegue passar sua roupa. E tem aqueles até a vapor, né? Que vai passando diretamente assim na roupa e vai tirando tudo que tiver amassadinho na roupa. Então vemos aí uma grande evolução do ferro de passar. Então os objetos são desde a época dos homens primitivos, auxílios para que o homem possa ter mais qualidade de vida. Então, assim como as salas de cinema de hoje em dia, elas podem parecer extremamente modernas para nós, o projetor, visto no início deste capítulo, também foi algo de mais moderno em sua época. Então, observem a colocação do autor do nosso livro. Então, nós hoje, observando lá o aparelho que reproduziu os filmes, para nós é algo muito antigo, não é isso? Surreal. Mas para eles da época era algo extremamente moderno. Assim como hoje nós podemos observar essa sala de cinema super moderna, provavelmente a geração dos que virão já vai achar essa sala bem antiga. Olha só que interessante. Então, tudo é moderno para a sua época. Para a época lá do aparelho de reprodução de filme, era algo muito moderno. E hoje, para nós, o que é moderno são as salas, as grandes salas com grandes telas. Agora vamos lá na 140. Os homens primitivos já fabricavam coisas. As primeiras ferramentas usadas pelos homens eram feitas, olha só, de ossos ou madeira ou qualquer outro recurso que fosse oferecido pela nossa natureza. Então, tanto é que na história, grandes períodos são divididos tendo como referência o domínio do homem a esses recursos naturais, né, que nós encontramos. E como são chamados, tia? Nós chamamos de idade da pedra lascada, idade da pedra polida e idade dos metais. E aí vemos a evolução do ser humano de acordo com cada uma descoberta nova. Então, durante esses períodos, muitas foram as transformações nos objetos inventados pelo homem até chegarmos ao que nós conhecemos hoje nos nossos dias. Por exemplo, o machado utilizado pelo homem primitivo era feito, olha só, com pedra e madeira. E depois disso tivemos uma evolução. Por exemplo, o machado agora possui uma lâmina de metal. Olha que interessante. Inicialmente ele era
é feito com pedra e também com a madeira. Tempos depois, ele já ganhou uma lâmina de metal. E aí mais abaixo nós temos um machado aí extremamente moderno, né? A parte da madeira do machado já está bem polida, né? Bem fácil de manuseio e eu acredito que não dê muito calo aí na mão hoje em dia, devido à sua modernização. Podemos perceber que a madeira dele já está bem mais fácil de manusear, nada muito grosseira, nem grotesco, já está mais maleável. Então, vemos aí algumas transformações de objetos que eram utilizados no passado, mas que ainda são utilizados até hoje, mas sofreram alguma transformação. Então, essa é a nossa aula de hoje.